O Donald Trump se fedeu nos Estados Unidos e o Bolsonaro se tremeu aqui no Brasil, porque o Trump está sendo indiciado uma segunda vez agora por ter subtraído documentos sigilosos do governo americano. É claro que ele nega tudo publicamente, mas existe uma gravação que prova que ele sim fez o delito e vai ser preso por isso. E é claro que Bolsonaro, como imitou o Donald Trump em todas as estratégias, treme, porque o Trump preso nos Estados Unidos mostra que o Bolsonaro vai ser preso aqui também. E isso tem impacto na comunidade internacional, o Trump vai ser o primeiro preso e depois a comunidade internacional vai esfregar as mãos pela prisão do Bolsonaro, que tem o julgamento do TSE muito próximo e depois de cassado ele será preso. Você vai colocar aqui nos comentários, a prisão do Donald Trump impacta o Bolsonaro aqui no Brasil? Você acha que o Bolsonaro tá se tremendo e primeiro ele vai ser preso, cassado, perdão, e depois preso? Deixa o like se você quer que Bolsonaro e Trump se deem mal e sejam presos e se inscreva no canal. O Trump, pessoal, ele foi indiciado uma segunda vez. Ele já tinha o indiciamento antes e agora tem uma segunda vez porque ele retirou documentos sigilosos do governo americano. Uma ação do FBI na casa dele lá em 2022 encontrou 13 mil documentos. 13 mil documentos na residência do Donald Trump, sendo que 100 eram documentos sigilosos. É claro que ele culpou o Biden, falou que o governo Biden era corrupto, toda aquela história que ele é o perseguido político e todo aquele blá 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 que o Donald Trump faz nos Estados Unidos, desde sempre o Bolsonaro tá fazendo aqui também. A gente sabe, a gente já manjou essa estratégia do Trump e do Bolsonaro há muito tempo. O Donald Trump ele tem problemas com o fisco americano. E antes mesmo dele deixar a presidência, ele já falava sobre perseguição, fraude, porque ele seria preso por conta disso. Mas agora nós descobrimos outros problemas do Trump que podem aumentar, assim, a pena dele. Ele vai ter que prestar depoimento na próxima terça-feira. É claro que publicamente ele fala que esses documentos não eram sigilosos, não tinham sigilo algum, que eles poderiam ser retirados. Mas, existe uma gravação de 2021 de uma reunião que o Donald Trump participou. E nessa reunião, eles estavam discutindo documentos retirados do Pentágono. E um desses documentos que o Trump admite que não teve baixa do sigilo fala sobre o ataque ao Irã. A gente não sabe, porque existem muitos sigilos, não foi vazado o inquérito, se esse documento em específico, que tem a gravação do Donald Trump, faz parte do inquérito ou não. Mas é uma prova dele que tem pesada contra ele. E o Trump, assim, ele tem várias acusações contra ele. Além dessa dos documentos, ele tem também a acusação que foi feita pelaquela atriz mais 18, porque o Donald Trump ele acabou fazendo pagamentos equivocados, indecorosos, falsificação de documentos, uma coisa simplesmente absurda, e ele vai ser condenado também por isso. Resta saber a pena dele. Ele pode pegar uma pena de 134 anos de prisão. Não vai pegar, que pegue 6 meses. Já seria uma grande humilhação para o Donald Trump. E ele periga sim de ser condenado. Ele vai ser condenado por vários delitos, porque ele tem muitos crimes que ele tentou esconder na época que ele era presidente, mas aí o que acabou acontecendo, ele aumentou a quantidade de delitos, a quantidade de crimes que ele possuía. Muito parecido com o Bolsonaro, que também se desespera aqui no Brasil, porque ele olha para o Donald Trump e vê o seu reflexo. Ele vê o que está acontecendo com o Donald Trump e sente que vai acontecer aqui com ele também. O Polito, que escreve para a Jovem Pan, bolsonarista, textos horríveis, né, amalucados, talvez seja problema de tanto pintar o cabelo. A gente acaba perdendo um pouco, né, da nossa capacidade cognitiva devido a esse tipo de procedimento. Brincadeiras e picardias à parte, o Polito falou a mesma coisa. Olha, o Bolsonaro vai sofrer o mesmo que o Donald Trump sofreu ou está sofrendo lá nos Estados Unidos. No próximo dia 22, Bolsonaro vai ter o julgamento dele no TSE. Julgamento que poderá torná-lo inelegível, isso vai acontecer, já é esperado. E o próximo passo é justamente a prisão. E como você bem sabe, já comentamos, link aqui no card, vai haver uma unificação dos inquéritos do Bolsonaro para um único grande inquérito que vai acusá-lo de ataque às instituições republicanas. Isso vai ser a pá de cal na liberdade do Bolsonaro. Ele vai ser condenado e depois ele vai ser preso. Existe o receio do Bolsonaro, ou do judiciário, melhor dizendo, com relação ao clamor popular em torno do Bolsonaro. Se ele vai ter apoio popular ou não, e isso estaria, no caso, né, provocando uma hesitação por parte do STF em prendê-lo. Só que nós tivemos mais provas contra o Bolsonaro. A mesma coisa está acontecendo
Aqui o que aconteceu nos Estados Unidos. Tem lá alguns indícios, mas depois as provas começam a aparecer e vai ficando difícil não prender. Por exemplo, o Trump. O Trump tem problema com o fisco. Ah, mas vai prender o ex-presidente só porque ele sonegou o imposto de renda? Ah, mas tem um problema lá com a atriz mais 18 que o Trump pagou para ela não falar nada durante a campanha de 2016. Aí agora tem documentos sigilosos. Então começa a ser criada uma força inercial que joga para a prisão. Aqui também. Nessa semana, nós encontramos documentos no celular do Mauro Cid que estavam propondo golpe de Estado, mostrando sim que aquela tese dos procuradores da existência de uma organização de ataque às instituições republicanas dentro do Palácio do Planalto é verdade, é verdadeira, ou pelo menos, ao que tudo indica, existiu mesmo. Já explicamos tudo isso, o link aqui no card. É mais um elemento que pesa contra o Bolsonaro, esses documentos do Mauro Cid. Então mesmo que ele fale, ah não, essa reunião dos embaixadores é algo muito trivial, não é elemento suficiente. Mas aí você pega os documentos do Mauro Cid. Aí você pega falsificação de imunizante. Aí depois você pega caso das joias. Não dá, é muita coisa que o Bolsonaro não vai conseguir resolver tudo sozinho ou matar no peito. Por mais que ele queira imitar o Donald Trump. Não dá, não vai adiantar falar que é um perseguido. O Trump conseguiria falar que ele é um perseguido, conseguiria falar se houvesse um processo só. Mas não tem um processo, tem vários. A mesma coisa aqui no Bolsonaro. E como que vai ser a recepção da população americana com a condenação do Donald Trump? A depender do que for acontecer lá, o Bolsonaro vai ficar mais desesperado, porque se a população não sair e clamar pelo apoio, pela liberdade do Trump, o que acontece? Eu não sei se ele tem tanto apoio assim, tantos apoiadores para irem às ruas e protestarem a favor dele. Sinceramente não, por mais que ele queira falar que é uma perseguição. E nem o Bolsonaro. Porque os depoimentos que o Bolsonaro tem prestado à Polícia Federal, nós não estamos vendo mobilizações das pessoas para protestarem a favor dele na frente da sede da Polícia Federal. Não são depoimentos sigilosos. São documentos com local, depoimentos com local e hora marcada, sabido pela população e com grande cobertura da imprensa. Mas nenhum apoiador vai lá. É muito estranho. E o Bolsonaro deve ficar ainda mais preocupado depois do resultado do IPEC, mostrando que uma parcela, que eu vejo que é uma parcela considerável de bolsonaristas, quase 20%, aprova a forma do Lula governar. E 8% daqueles que votarem em Bolsonaro em 2022 acham o governo Lula bom e ótimo. Ou seja, é uma mobilização que existe por parte dos bolsonaristas de simpatia com o governo Lula. E quanto mais simpático eles forem a Lula, menos engajados, menos envolvidos com o Bolsonaro eles estarão. E isso dificulta uma mobilização popular mais intensa a favor de Bolsonaro quando os processos começarem a complicar. Muito interessante isso. Ah, e tem uma outra questão. O apoio internacional. A prisão de Trump vai repercutir internacionalmente, ele não vai ter apoio de nenhuma comunidade internacional, de nenhum órgão internacional, a não ser aqueles órgãos de extrema-direita. E o próximo passo vai ser a prisão do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é visto como um par internacional, assim como o Donald Trump é visto também como um par internacional. A prisão do Trump, bem como a prisão do Bolsonaro, serão celebradas pelo mundo todo. É inevitável. E para que as narrativas do Trump e do Bolsonaro possam prosperar, que são as narrativas das perseguições políticas, eles precisam ter apoio internacional, algo que eles, no momento, não têm e nem terão.